Boa tarde a todos. Está aqui mais uma vez, né? O Lar Espírita Aurora de Luz para mais um bate-papo gostoso. Vamos chamar aqui o senhor Florencio. Boa tarde, seu Florencio. Boa tarde, Roseli, e boa tarde àqueles que nos acompanham e com isso nos incentivam cada vez mais a estudar essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Vamos para mais uma miscelânea. Vamos para a miscelânea 8. E o que é a miscelânea? São várias perguntas, né, de todos os temas. Então, se você quiser participar, você também pode mandar a sua pergunta. A gente aproveita que o seu Florencio está aqui conosco, né? Ele responde tudo, ele falou, ele sabe tudo. Aí ele Não, diz, o que ele não sabe, ele pergunta para o irmão dele. eu também costumo dizer que não sei também é resposta. Também a resposta. Então, ele responde tudo, tudo. O que você quiser, pode perguntar, que o seu Florencio responde. E como a gente fala, miscelânea é realmente tudo junto e misturado. A gente não segue uma ordem, né, de perguntas. Ah, vamos falar só sobre reencarnação, vamos falar só sobre médiums. Não. A gente vai misturando tudo. A gente mistura tudo porque misturar é que é bom, seu Florencio. É um leque de assuntos. Exatamente. Eu acho, né? Eu acho que quando a gente mistura tudo, fica muito mais gostoso, fica muito melhor, né? É, Então, é, é que não é que nem aquele professor que diz, essa pergunta não é dessa aula. não, Aqui não. todas as perguntas são dessa aula. Exatamente. Então, se você quiser fazer a pergunta agora, aqui ao vivo conosco, não tem problema, pode fazer a pergunta. Olha só, a Cidinha já está aqui conosco. Boa tarde, Cidinha. Tudo bom? Então, vamos aguardar que o pessoal já deve estar entrando, né? Porque hoje nós começamos em ponto, às 16 horas em ponto. Então, o pessoal ainda está chegando, né? Ainda está chegando. Bom, para a gente já ir adiantando, seu Florencio, vamos fazer a nossa prece de abertura do nosso bate-papo de hoje, da nossa miscelânea, e aí a gente já aproveita e convida todos também a fazerem as vibrações de muita paz, de muita luz, né, por todos aqueles que estão aqui conosco, pelos nossos familiares, os nossos amigos. Então vamos acompanhar a prece de abertura da miscelânea espírita de hoje. Vamos então, amigos que participam conosco, vamos unir os nossos pensamentos, vamos orar. Senhor Jesus, traze até nós a tua bênção de paz e de harmonia. Permite, Senhor, que uma vez mais os amigos espirituais possam nos assistir, que eles encontrem acesso em nossos corações. E assim, Senhor, possamos fazer as nossas reflexões em torno da doutrina que nos confiaste. Dá-nos, assim, a oportunidade de aprender para que possamos servir melhor. Que assim seja. Que assim seja. Olá, boa tarde, Margarete. Boa tarde, queridos amigos. Ela está colocando aqui. É tão gostoso a gente receber, né, esse carinho dos nossos ouvintes. Então, vamos começar, seu Florencio, com a primeira pergunta do dia. Por que que no mundo a influência dos maus, né, geralmente, ela sobrepõe a dos bons? Bom, em primeiro lugar, Kardec faz uma distinção entre mundos primitivos, mundos de expiação e provas, e mundo de regeneração e mundos felizes. Nós não estamos no mundo primitivo, mas estamos no mundo de expiação e provas. Então é um mundo em que ainda predomina a influência do mal. Mas Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos: por que que o mal prevalece?
Ele diz que é porque os espíritos disseram que os bons são tímidos, os maus são audaciosos, e por isso que eles predominam. E a gente percebe que o que dá ibope ainda é o mal, porque ninguém vai colocar na televisão que o seu João é um trabalhador que não perde dia de serviço, que trabalha direitinho, é um homem honesto, porque isso não dá audiência. Então, nós estamos muito acostumados, quando o mal acontece na casa do vizinho, é novela na nossa. Então, nós precisamos desaprender, precisamos orar para que haja paz, não só na nossa casa, mas na casa do vizinho também. Então, a gente dá audiência, né, para o mal. Infelizmente, a gente dá audiência para o mal. Por isso que ele acaba sendo, assim, parece que tem muito mais do que realmente tem. Porque eu acho, assim, tanta gente, né, tanta gente encarnada aí, e eu acho que não é todo mundo tão mal assim, né? A maioria são pessoas boas. É que o bem não sobressai. Exatamente. Né? O mal sobressai e a gente dá essa audiência. Como o senhor falou, começa a briga na casa do vizinho, a gente já quer escutar. Agora, se o vizinho está dando risada, a gente não está nem aí. Né? Ai, será que né, eles estão felizes hoje? A gente não está nem aí. Agora, se começar a brigar, a gente já quer saber o motivo. Não é assim? E a gente vê nas nossas reuniões mediúnicas, às vezes chegam espíritos tão maus que eles cometeram barbaridades, abusaram do poder que tinham, da riqueza que tinham, e fizeram mal à torta e à direita. E ainda chega no plano espiritual, ainda viraram líderes do mal, ainda dominaram outros espíritos, fizeram exércitos, e combate o Cristo, e combate as pessoas que seguem Jesus. E depois ele vem na nossa reunião, aí vem um espírito mais elevado, doutrina, mostra os erros deles, e para concluir, trazem a mãe. Aí é quando a mãe chega, os caras se debruçam em lágrimas e se jogam, e ela carrega eles no colo. E a gente pensa assim, esse cara fez tanta coisa errada, tanto mal, e ainda é amparado, é provavelmente que nós sejamos amparados também. É isso que eu ia falar, né? Nós também vamos ser amparados. E a gente sempre é amparado, né, pela espiritualidade. Por mais coisa errada que a gente faça, a espiritualidade está sempre ali, né, do nosso lado. Não desistem da gente, e isso é muito bom. Bom, se você quiser também participar da nossa miscelânea, fazendo alguma pergunta, pode mandar aqui, que o seu Florencio está aqui à disposição da gente. Agora, uma outra pergunta. São perguntas que a gente vai recebendo, né, que as pessoas fazem no nosso dia a dia, e a gente traz aqui para vocês. Uma pessoa boa, seu Florencio, ou seja, que não precisa de provas severas, pode ser prejudicada pelo livre-arbítrio de uma outra pessoa sem merecer? Eu posso ser prejudicado por uma outra pessoa? Pode sim. Há espíritos elevados que escolhem tarefas. No livro Renúncia, psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, Alcione, um espírito de elevadas esferas, e ela resolve encarnar na Terra para ajudar um grupo de espíritos. E aqui ela sofre perseguições, torna-se freira. Pela sua bondade, contrariando a igreja, ela foi presa pela Inquisição, torturada. Ela não precisava passar. Mas quando ela veio para cá, os benfeitores já avisaram ela, você vai se arriscar bastante encarnando num planeta desse aí. Você sabe que o mal predomina lá, mas ela não quis saber. Ela veio com a missão dela e quis levar avante a tarefa que ela se propunha, o projeto que ela teve de encarnação. Então, nesse caso, ela não tinha nada que resgatar, ela sofreu a influência do meio. O mundo estava assim, cheio de injustiças e de perturbações. Há muitas épocas você não tinha nem o direito de pensar. Se você pensasse melhor que os outros, você já podia ser condenado até a morte. O que aconteceu com Galileu Galilei, né? Que
que quis dizer que a Terra girava em torno do Sol e girava em torno de si mesma, ele foi condenado. Agora, como ele não tinha vocação para o martírio, ele negou tudo. Mas ele disse no ouvido de um estudante, mas que ela se move, se move. Tua voz não está saindo. Desculpa. Foi o que aconteceu com Jesus, né? Ele não tinha nenhum motivo, né, para sofrimento e sofreu. Então, muitas vezes, né, o sofrimento não é só para os devedores, também são para aqueles missionários, né, que vêm, mas é um sofrimento diferente, é um sofrimento que eles entendem, né? Nós que ainda somos cheios de defeitos, quando nós sofremos, nós não entendemos, nós nos revoltamos. Agora, quando a gente passa a entender, né, tudo, aí a gente já está um pouquinho mais evoluído na situação, né? Mas, então, é possível o sofrimento, mesmo para aqueles que não mereçam, né? Por conta do livre-arbítrio de outro, a gente acaba entrando bem, né? Vamos ver aqui. Olha só, tem uma pergunta aqui. Vamos aproveitar, já colocar as perguntas que estão vindo hoje, seu Florencio, né? Para a gente já responder, aproveitar que a pessoa está aqui conosco, né? Aqui, a Margarete, ela pergunta, quando uma mãe tem seu bebê e ele vive poucos dias, isso é prova ou expiação? Para quem? Normalmente é uma prova para os dois. Quer dizer, às vezes o espírito tem que passar por uma encarnação bem curta, porque ela veio ali de passagem, para dar uma ligação com aquela criatura. E é claro que cada história tem sua história, tem suas raízes. Conta um dos livros do Chico Xavier, chamado Amor e Resgate, que um espírito, ele viveu num período muito antigo do Japão, foi um comandante, e ele cometeu uma injustiça. Ele condenou o soldado japonês a fazer harakiri, porque havia sido feita uma denúncia contra ele. E aquela denúncia era falsa, mas ele obrigou. O harakiri praticamente ele se suicida, ele enterra a espada no próprio peito. Mas eles os dois desencarnaram, passaram-se os anos, esse comandante evoluiu bastante, mas a consciência dele dizia que ele tinha cometido um erro muito grande, e ele precisava fazer uma ligação de amor com esse indivíduo. Então ele projetou nascer filho desse soldado que agora morava aqui em São Paulo, e às vezes ele vinha para o litoral norte aqui passar as férias. E nesses períodos de feriado prolongado, há muitos congestionamentos. E numa dessa situação, ele tinha um filho de 5 anos. O filho desceu do carro, passou outro carro, atropelou e matou. Aí a família, desesperada com aquele fato, causou um trauma muito grande, recomendaram que eles fossem ao Chico Xavier. Então, o Chico Xavier, o Emmanuel contou essa história a eles, e que esse espírito ele vinha só para fazer uma ligação de amor com o pai. Então, é muito interessante os projetos que a gente não conhece a raiz da história, né? Cada caso é um caso, né? É um caso. Mas, geralmente, é uma prova para os dois lados, né? Os dois lados. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações, e todo sofrimento acaba sendo, né? Uma prova, uma expiação, mas é para os dois lados, né? Um entende um pouco mais, muitas vezes, né? Outros não entendem tão bem assim, mas é bom que a doutrina ela consegue nos informar, né, através dessas histórias aí, como essa que o senhor contou, né? Há muitos livros, há muitas cartas do Chico Xavier. Há um livro do Chico Xavier de cartas em que aparece uma criança de 2 anos de idade que escreve uma carta. É claro que ele escreve
Ele diz que escreve com o auxílio do avô dele. Mas ele escreve, inclusive, a canção que a mãe cantava para ele, que costuma procurar se identificar com a mãe. Então, é uma mensagem muito interessante. Há pessoas que procuram cartas e conseguem, outros não conseguem. O telefone toca de lá para cá. Existe um espírito que desencarnou com 9 anos de idade. E a mãe queria saber notícias da filha, ia de um centro, ia no outro, e nada, nada. A mãe começa a frequentar o centro, começa a estudar e desenvolve a mediunidade. Quem vai ser o guia espiritual dele? A filha. Aí a filha explica o seguinte, ela não podia se comunicar, porque assim que ela desencarnou, ela se viu adulta. E ela não sabia se comportar como uma menina de 9 anos para se comunicar. E às vezes, se vai se comunicar como um adulto, a pessoa não vai acreditar, né? Não vai acreditar, não vai acreditar. É interessante isso, né? Quando a gente começa a estudar, a participar, é que a gente começa a entender muita coisa, por que não tem algumas comunicações, né? Muito interessante. Tem um filme, que acho que são As Mães de Chico, né? Que mostra alguns casos assim, é muito interessante, né? Quem quiser, eu acho que tem até no YouTube, dá para você ver, né, pelo YouTube, muito interessante. Então, tem alguns casos desse aí que o seu Florencio contou. Aí a Margarete aqui está agradecendo. Nós é que agradecemos, Margarete. A sua pergunta foi bem interessante, né? E tenho certeza que ajuda outras pessoas a entenderem. Agora, vamos lá. Olha, a Margarete aqui, ó, o pessoal já está, né, mandando aqui as suas perguntas. Tem aqui mais uma da Margarete, olha. E qual é a diferença entre prova e expiação? Boa, Margarete. Vamos lá. A prova, vamos dar um exemplo grosseiro para entender melhor, didático. O indivíduo é alcoólatra. Ele é alcoólatra, ele perde o emprego, ele prejudica muito a família, incomoda muito, dá trabalho e vem a desencarnar. Quando ele desencarna, ele passa por um processo de aprendizado, só que ele tem que expiar essa falta. Ele tem uma falta para expiar. Quando ele expia, então ele vem com impedimento. Ele não tem mais livre-arbítrio para beber. Ou ele vem com problema no fígado, ou ele vem paralítico, ele vem com impedimento. Quer dizer, então foi restrito o livre-arbítrio dele. Então, durante aquela existência, ele não vai beber porque ele está impossibilitado de beber. Ele então, não bebe mesmo, ele não pode. Porque não pode. Ele está expiando. Então, isso é uma expiação. Uma expiação. Depois que ele cumpriu aquela expiação, aí sim, aí vai passar numa prova, como quem vai fazer uma prova na escola, né? Ele vai trabalhar no barzinho da esquina, vai servir bebida para todo mundo, só que ele não pode tomar. Se ele tomar, ele é reprovado, começa tudo de novo. Então, na expiação, você vem com impedimentos. E na provação, você vem com livre-arbítrio de poder ou não cometer o mesmo erro. Então, na expiação é o impedimento. Na prova, vamos ver se você aprendeu com aquela expiação, com o que você passou. Então, geralmente, então, a prova vem sempre depois da expiação. Então, surdos, mudos, cegos, paralíticos, está tudo expiando. Mas necessariamente vem uma prova depois da expiação? Às vezes tem até misturado prova e expiação, né? Porque mesmo às vezes no expiando, ainda você pode fazer alguma coisa errada. Mas a gente está sempre colocando mais débito, né? Sempre tem umas provas. Agora, se você expiou e essa expiação foi analisada e fez bem, aí você vem numa prova. Agora, todos nós temos sempre provas a passar, mesmo que a gente tenha cometido nada grave. Às vezes nós temos o próprio nosso desenvolvimento, pelo
próprio progresso que nós temos que ter. Nós temos que passar em situações que são desafios para nós. E esses desafios constituem-se provas também. Certo. Mas aqui, olha, a Cidinha Bongermino. Sempre temos de entender que o sofrimento ou provas são necessárias? Já reencarnamos para passar pelo problema? Interessante essa pergunta. A gente já sabe que vai passar por aquilo, seu Florencio? É assim, a gente tem um projeto reencarnatório, mas existem situações, sofrimentos, que não são resgate de vidas passadas. São problemas que nós arranjamos na própria existência. Abusos que nós fazemos de bebida, de comida, de drogas, isso não está projetado. Isso são provas que nós temos as consequências aqui mesmo, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, nem tudo está escrito que vai acontecer. E outras coisas nós até podemos mudar, podemos aliviar. Existe uma história muito conhecida, a do João, que era espírita, participava das reuniões mediúnicas, da assistência social, e trabalhávamos numa fábrica. Aí, um dia, numa fábrica, a máquina lhe cortou 2 dedos. Houve um abalo muito grande, todos sentiram. João era uma pessoa dedicada, muito presente nas ações, e ele ficou muito triste. Mas, na sua recuperação, ele voltou a frequentar as reuniões mediúnicas. Até que o espírito disse a ele: João, você está triste que você perdeu 2 dedos, não é? Mas não era para você perder 2 dedos, era para você perder o braço todo. Porque numa das encarnações você colocou o braço do escravo na moenda. Aí você implorou para passar por uma situação dessa e perder seu braço nessa existência. Mas você foi tão dedicado, que nós reduzimos para que você perdesse apenas 2 dedos. Então, a gente pode modificar ou então atenuar, né? Aquelas expiações, né? Umas expiações, atenuar as nossas provas. Basta que a gente caminhe no caminho do bem, que aí a gente consegue atenuar. É o segredo, gente. E a gente fica aí dando volta, né? Achando que, eu joguei pedra na cruz para sofrer tanto assim. Tá, jogou? Tá, jogou. E agora? Você continua jogando. Então, vamos mudar isso daí. Vamos mudar para a gente não perder o braço inteiro, né? Olha só, o Ailton está aqui conosco. Boa tarde, meu amigo. Saudades também de você. A Margarete, a Margarete falou que adorou a explicação de provas e expiações. Eu também, eu gosto muito dessa explicação que o seu Florencio dá, porque é bem objetiva, bem didática, né? Dá para a gente entender muito bem, porque é uma coisa que as pessoas confundem muito, né? Provas e expiações. Tem gente que acha que é tudo uma coisa só, mas não é, tem diferença. E o seu Florencio agora explicou. Vamos lá, mais uma pergunta. Como o homem pode aproveitar da experiência de vidas, mas ele já se esqueceu? Como que pode, assim? É assim, o esquecimento do passado é como um véu. Um véu não é totalmente invisível. Ou seja, a gente não lembra quem foi, não lembra a nossa história, não lembra. Mas está arquivado os conhecimentos acumulados. Então, existem indivíduos, a música é muito gritante para isso. Tem pessoas que nunca estudaram música e tem aquele que chama de ouvido absoluto. Ouvido absoluto, dizem os músicos, é o seguinte: tem pessoas, se cair um prato no chão, ele diz qual é a nota. Então ele tem ouvido absoluto. Então, essas pessoas pegam o instrumento, nunca tocaram nada, ela desenvolve de ouvido e vai embora. Que nem a nossa companheira do coral lá do Leal, ela não estudou música, mas ela toca violão, toca teclado, toca tudo. Já está preparando até uma música para o nosso Se Liga na História. Muito legal. Então a gente vê que
os conhecimentos acumulados, a pessoa não perde. E é ruim porque a pessoa, às vezes, usa por mal também, né? Ah, sim. A gente vê, um dia desses, mais de 100 mil pessoas foram clonados seus celulares. Isso é um absurdo, quer dizer, os bandidos estão cada vez mais inteligentes, só que estão usando para o mal. Para o mal, Pro né? mal. Exatamente. E o que dizer, então, seu Florencio? Outra pergunta, agora totalmente diferente. Dos médiums que cobram consultas. É assim, isso é um problema muito grave, porque os espíritos não precisam de dinheiro. E eles percebem que o médium tá se completando com as comunicações deles. E isso faz com que muitas vezes eles os abandonem. E aí ele começa a mistificar. Ou então, aquele espírito bom é substituído por um mistificador, que sempre tem espírito que quer plateia, que quer... E essas pessoas que procedem assim, elas não estudaram medicina, então, receitando remédio, elas não se dedicaram ao estudo para usar profissionalmente. Então, elas, por se querem viver à custa dos espíritos, acabam, por fim, sendo substituídas por obsessores. Nós vemos muitos médicos que começam bem. É isso que eu ia falar, seu Florencio. Né? A maioria acabam mal, né? Eu vejo que muitos deles que recebiam fritz tiveram mortes violentas, né? Exatamente. E a gente, né, naquela ânsia de uma consulta, de querer resolver um problema, a gente não se preocupa com isso, né, de saber. E vai e paga. E tem gente que paga muito caro e continua pagando. Às vezes, né, passa uma vida inteira entregando dinheiro. Isso não é certo, não é da doutrina espírita isso. Muitas pessoas também confundem, né? Muitas pessoas confundem, acham que são espíritas e não são espíritas. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ter um capítulo, dai de graça o que de graça recebeste. É um capítulo que trata desse assunto, para que os médicos fiquem atentos para isso, porque não é deles, por que eles vão cobrar? Exatamente. Tem que tomar muito cuidado, né? Chico Xavier não recebia um centavo de direitos autorais dos livros, ele doava tudo, ou para a editora, ou para obras assistenciais, ou para quem era direcionado os direitos autorais. E quando queriam, né, pagar alguma coisa, né, dar um presente para ele, ele não aceitava de jeito nenhum, né? Conta-se que um diretor da FEB, muito rico, ele sempre ia lá visitar o Chico, e o Chico era uma pessoa que tinha uma condição muito humilde, e naquele período o pai dele vendia loterias bilhetes de loterias para sobreviver. E aquele homem falava: Chico, você não precisa de alguma coisa? Você não gostaria de ganhar um bom salário? Aí ele, de tanto que ele insistia, falou: eu gostaria de ter um salário X que pagaria todas as minhas contas. Olha, passou o tempo. Quando esse homem morreu, ele deixou no testamento uma importância cujos juros seria aquela importância que o Chico disse. E a família, para cumprir o testamento, mandou para o Chico. O Chico olhou aquela importância e falou: o que isso está querendo fazer comigo? Mandou de volta para a família. A família mandou de volta para ele, ele mandou de volta. Aí ele doou para a Federação Espírita Brasileira aquela importância. O que isso está querendo, né? Era então às vezes um motivo para pegar, né? Aí a prova, né? Aí a história da prova de novo, né? Prova. Vamos ver se ele aprendeu realmente. Os espíritos inimigos adorariam que ele pegasse, porque eles estariam comprometidos com as leis divinas.
Nossa, nossa. Olha, a Cidinha, ela está falando aqui que ela também está aprendendo muito, tirando dúvidas, né, com as explicações. Eu também aprendo tanto aqui, Cidinha, você nem imagina. Eu adoro fazer esse, é, Miscelânea. essa miscelânea. Hum. Misturei tudo, não achei a palavra. Adoro fazer essa miscelânea porque eu também aprendo bastante. Vamos ver aqui. Olha, quem chegou aqui também, está aqui conosco, é a Olivia. Boa tarde, Olivia. E o Ayrton está falando, né? Muito bem explicadinho. Todos temos provas, expiações ou resgates. Sabemos que o importante é seguir em frente, buscando a nossa evolução espiritual, pois sabemos que esta encarnação é a nossa melhor versão. Sempre é assim, seu Florencio? Essa que a gente está vivendo é a melhor de todas? Ah, sim, não resta dúvida. Quer dizer, isso significa quanto mais para trás, mais imperfeitos nós éramos, mais errados, mais complicados nós éramos. É claro, isso nós já temos o esquecimento que nos beneficia bastante. Imagine você estar em casa, de frente da sogra, e começa a dizer, tempo do farol você só vivia aprontando. Sabe? Ia ser um inferno, né, viver em família. Porque nós não nos lembraríamos, também lembraria dos outros, os outros lembrariam da gente, e a encarnação não seria uma oportunidade nova, de cara nova. A gente já esquece para que o passado não complique as nossas ações. Mas também não adianta você ficar pensando assim, se cada vez que eu encarno eu melhoro, então eu vou deixar para resolver esse problema na próxima. Ficar empurrando com a barriga também não, né? Aí ele ia ver no lado espiritual da vida a dificuldade que é reencarnar. Porque não é fácil. Acha que é fácil. Às vezes você passa séculos para que aquele grupo com quem você tem afinidade, onde você poderia reencarnar, reencarne, para você ter aquela oportunidade. Porque as coisas não se passam assim tão rapidamente. Mesmo você fica séculos no mundo espiritual, esperando uma oportunidade, e a consciência gritando em você que você fez alguma coisa errada. No livro Missionários da Luz, Sigismundo, ele, numa encarnação, ele assassinaram o próprio pai. Aí ele precisava reencarnar para a reconciliação. E o pai que não queria recebê-lo? A mãe até que receberia, e a mãe não tem nada a ver com o negócio, né? A mãe receberia. Aí foi preciso, durante a noite, doutrinar o espírito do pai, fazer ele ver que a oportunidade de reconciliação beneficiaria a todos. Esse Sigismundo, no plano espiritual, ele já era líder, benfeitor, já fazia muitas ações. Mas aquela lembrança incomodava. Ele precisava passar a limpo essa situação. Então, foi preciso ajuda espiritual. Então, essa encarnação é muito bem descrita no livro Missionário da Luz, e mostra, inclusive, os espíritos que trabalham na reencarnação, que o André Luiz deu o nome de construtores. Ele não nominou, ele chamava de espírito construtor. E depois designou um espírito também para acompanhá-lo nessa encarnação, que é o nosso guia espiritual. Então, duas coisas nós percebemos aí, mas ele diz, o André Luiz, isso não é um exemplo, porque cada encarnação é diferente da outra. Agora, uma outra pergunta. Quais os cuidados que o médium que fracassou no seu dever, né, normalmente tem quando ele retorna, né, ao plano espiritual? O que vai acontecer com esse médium? No caso, vamos supor aí, esse que cobra, né? Ou então aquele que tem que trabalhar, é médium, mas não quero responsabilidade, porque as pessoas são assim, né? Eu não quero responsabilidade de ter que ficar indo no centro, essas coisas eu não quero. Tem que estudar, eu também não quero. Então, o que acontece quando volta para o plano espiritual? Quando você falha numa encarnação, no projeto, a próxima vai ser mais difícil. Então, toma cuidado com isso, porque a prova da próxima vai ser mais difícil. Mais dificuldade para reencarnar,
e mais difícil a prova. Então, nós temos que ter muito cuidado. No livro Mensageiro da Luz, há vários médios que se prepararam para reencarnar e serem médios, e mostra um caso lá de fracasso. A pessoa começa a comercializar a mediunidade. E esse médium, quando no plano espiritual, ele estudou durante 30 anos, se preparou para ser médium. Quer dizer, essa preparação não adiantou, porque veio à tona a sua condição ainda de espírito que é folgado mesmo, ele quer viver à custa dos espíritos. Então, esse retorno à vida espiritual vai ser uma decepção. Ele vai dizer, me preparei tanto e não adiantou nada. Quando ele cai em si, pois sabe que todos nós erramos. Jesus até disse a Pedro que ele o iria negar 3 vezes antes que cantasse o galo. E os romanos perguntavam se ele era um deles. Ele dizia que não. Não. Não, não sou não. Aí o romano falou, até pelo teu jeito de falar, eu sei que você é. E aí, quando foi a 3ª vez que ele negou, o galo cantou. Aí ele caiu em si. Mas o Pedro caiu em si, quem estava encarnado ainda. É ruim quando a gente cai em si, está desencarnado. Porque a situação é vergonhosa. É um desastre. Eu imagino, né? Porque aí depois você, olha só, você perdeu tempo lá, se preparando, aí perdeu tempo aqui, aí quando você volta para lá, você vai pensar assim, meu Deus do céu, eu vou ter que me preparar tudo de novo, porque não adiantou nada, e vou ter que voltar tudo de novo, fazer tudo de novo, e olha, então é melhor a gente tentar resolver aqui, né? É do mesmo jeito aquele que não é o médium, né? E fracassa também nas suas escolhas, nos seus sentimentos, né? A gente tem que mudar o mais rápido possível. Olha, nós já estamos aí com 40 minutos já de bate-papo, né? E infelizmente a gente tem que ir embora. Mas eu tenho aqui 2 perguntas antes da gente ir embora, que é do pessoal que está aqui conosco. Então a gente não pode deixar o pessoal esperando, né, seu Florencio? Vamos lá. A Margarete, ela diz que ela fica muito assustada com as pessoas não respeitando este momento delicado que estamos vivendo. Acho que deve ser da pandemia que ela está falando, né? Os amigos espirituais têm uma explicação para esse momento, seu Florencio? Tem, sim. Existe um livro do Divaldo Pereira Franco, psicografado pelo Manuel Filomeno de Miranda, que trata da nossa período de transição planetária, e ele mostra que a pandemia ela tem um objetivo. Se não for cumprido, ela vai só piorar. Não, ela vai trazer grandes sofrimentos. Nós podíamos estar sofrendo muito mais se houvesse uma 3ª guerra mundial. Porque numa guerra você tem dinheiro e não tem o que comprar. A sua casa desabou, você não tem onde se abrigar. Você passa por situações difíceis. E os hospitais foram bombardeados. Aliás, tem uma cena dessa na televisão que o indivíduo vai levar a filha, chega lá, o hospital está bombardeado. Isso são as situações de guerra. Nós temos um amigo invisível, que é o vírus. Há muitas pessoas que não respeitam. Ela só muda o discurso quando ela vai para o hospital e é entubada, né? Tinha um cantor aí sertanejo que ele falava que não pegava e no fim pegou. Então, muitas vezes, as pessoas fazem aglomeração e às vezes elas não pegam, mas ela transmite, quando elas vão para casa, elas são contaminadas, elas não têm o sintoma, mas transmite para o pai, para o avô, para a avó, e leva a tragédia para dentro de sua casa. Todas as experiências nós temos que passar. E diz o Livro dos Espíritos, dessas grandes provas, ele diz que Deus é Deus de espíritos, não de homens. Que o comandante está preocupado com os soldados, não com o uniforme dos soldados. O uniforme é o nosso corpo. Então, às vezes, numa
numa situação de prova dessa, muita gente às vezes desencarna porque está no meio, né? Cai uma bomba no hospital, morre médico, morre enfermeiro, morre doente, morre todo mundo. Às vezes não precisavam desencarnar naquele momento. Mas é a situação daquele momento que leva muitas pessoas a desencarnarem até fora de hora. Então, temos que ter os cuidados necessários, seguir as normas, né? No tempo da gripe espanhola não, uma outra epidemia que teve no tempo de Kardec, algumas pessoas escreviam, dizendo que elas eram os espíritos que não seriam contaminados. Kardec criticou essa atitude, falou que não, para ser espírito você não está livre de ser contaminado. Então, muita gente morreu. A gripe espanhola, inclusive um grande líder espírita, que é Eurípides Barçanufo, ele desencarnou aos 38 anos de idade da gripe espanhola. Da gripe espanhola. E ele sabia que ia desencarnar. Tudo tem um porquê, então, né, seu Florencio? Nada que está acontecendo é por acaso, não. Ela tem um objetivo a cumprir, e vai cumprir esse objetivo. Porque, como o senhor falou, se tivesse uma terceira guerra, os países mais ricos, logicamente, que ganhariam, né? Mas também iam ganhar o quê, né? Porque eles acabariam com o mundo. Essa terceira guerra não existiu porque é um suicídio. Se os Estados Unidos lança para a Rússia para os Estados Unidos, os dois morrem. O hemisfério norte vai embora, né? Exatamente. Diz o outro. A única vantagem nossa é que as nossas dívidas estavam zeradas, né? Mas agora a gente teria que receber os sobreviventes desses lugares todos. Agora, essa guerra aí é contra um inimigo pequenininho, né? Que a gente não vê, não acredita, que não sei o quê, acha que é uma parte de política, que não sei o quê. E ele está ali fazendo a sua função, né? Então, a gente tem que se cuidar sim, né? Não tem essa de que, eu sou espírita, eu sou católico, eu tenho a unção de não sei o quê. Não tem isso não, gente. O recado é proteger com máscara, álcool em gel, lavar sempre as mãos. Esse é o recado, né? Para que a gente possa se prevenir, para não desencarnar antes do tempo. Porque se você não se previne... Se você não se previne e pega esse vírus e acaba desencarnando, isso pode ser considerado um suicídio... Chega como suicida. Não é um suicida técnico, mas é um suicida indireto. Porque desafiou. Você sabia, né? Você sabia dos riscos. E olha só, né? O que a gente pode estar ocasionando para a gente. Então, vamos parar. Como uma pessoa que não tem noção de eletricidade vai mexer em fio, toma um choque e morre. Ele não queria se matar, mas ele acabou sendo um suicídio indireto. Sabia, né? Que era perigoso mexer com isso. A última pergunta, para a gente já se despedir, hein? Como se explica a reencarnação compulsória? A nossa amiga Olívia que está perguntando, seu Florencio. Então, há espíritos que não querem reencarnar porque eles sabem que as provas deles são difíceis. Então, muitas vezes lhe é imposto uma reencarnação compulsória. Ele não tem escolha. Ele é tragado. E, às vezes, a gente vê espíritos que estão no corpo com problemas mentais, problemas bem difíceis, porque ele sabe que é espírito que tem muito inimigo, e aí ele tem medo. Aí não quer reencarnar de jeito nenhum, mas é necessário. Então, necessário. Vai à força mesmo. É compulsório. Na reencarnação comum, a gente até pode dar uns palpites, dependendo da nossa evolução. Pode. A gente pode, quero assim, quero assado, fazer assim, fazer assado, saber quando a gente vai reencarnar, né? Agora, na compulsória, é papum. Existe um livro chamado Vidas de Outrora, que fala de uma cantora muito bonita, e
E tinha mediunidade, nunca quis exercer a mediunidade. A vaidade dela e a bebida acabou com que ela desencarnasse muito cedo. Então, ela no plano espiritual, ela disse que queria renascer, bem gorda, com a verruga no nariz. Ela vai descrever no quadro dela, porque ela disse que ela falhou por causa da beleza. Então, ela estava pedindo uma encarnação. É claro, muitas vezes os espíritos interferem, porque às vezes o espírito está tão decepcionado consigo mesmo, que começa a pedir aquilo que ele nem vai suportar. Aí falam assim, não, vai menos, né? Paga isso daí em prestações, uma vez só não vai dar certo, eles sabem, né? Então, é como eu brinco, né? Chegando lá, né? Atende o que eles falam, não fica revoltado, não, eu quero assim, eu quero... Não, vai por eles que eles sabem o que estão fazendo. Seu Florencio, chegamos ao fim de mais uma miscelânea, e olha, eu confesso que essa foi boa, viu? Essa foi boa. Sabe por quê? Porque teve a participação, né, do pessoal. Então, isso é muito bom. A Margarete, ela falando aqui, obrigado por tudo, gratidão pela atenção de vocês, queridos amigos, boa tarde, bom descanso para você também, Margarete, e para todos os nossos amigos. Ó, quem chegou aqui também foi a Érica. Boa tarde, amiga. E quem está aqui também... Ah, Dona Carmen, boa tarde, Dona Carmen, muito bom ter a senhora aqui também. E o Ailton aqui, quero agradecer a você, Roseli, e ao seu Florencio, por dedicarem a apresentar Miscelânea Espírita do Leal, o Se Liga na História, e aos sábados o programa da Oficina Espírita da Família, que tanto nos esclarecem e com muito carinho, a doutrina espírita da família. Olha só, nós é que agradecemos, né, seu Florencio, de poder participar. E sabe que essa pandemia aí, como a Margarete, né, perguntando, né, o que teve essa coisa de bom, né? Nós colocamos um programa novo na oficina, que é o Se Liga na História, veio a miscelânea, né, coisa que se não tivesse a pandemia, eu não ia poder participar, porque eu estou trabalhando, então não daria. E sendo de casa, dá para a gente, né, dar uma fugidinha aí de meia horinha, 40 minutos. Então, olha só as coisas boas que estão surgindo, né, dessa pandemia. Ah, sim. A tecnologia tem nos ajudado bastante, né? Longe e juntos ao mesmo tempo. Exatamente, né? Tem gente que usa para o mal e a gente está usando para o bem. É isso aí, né? Cada um usa da forma que quiser. A Olivia aqui falando também, né, agradecendo pelos ensinamentos tão importantes para o nosso conhecimento. Fique com Deus também, Olivia. E Deus abençoe também você, Ailton, e toda a sua família. Bom, vamos indo, né, seu Florencio? Vamos indo, mas no mês que vem tem mais. Vamos para 9? Mês que vem tem mais. Vamos para 9. Esse ano então vamos ter um mês... Cada mês vai ter uma miscelânea. Ah, então tá legal. Muito obrigada, então, seu Florencio, por mais esse momento aqui de aprendizado, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço os espíritos que nos ajudaram bastante, nos inspiraram e que possamos estar juntos a cada mês, possamos repetir essas oportunidades que Deus nos dá. Com certeza. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.